Glória a Deus. A paz do Senhor, nossa irmã Luzia, que tem aí entrado na nossa live aí nesse momento. Aqui a uns 3 minutos já estamos iniciando o nosso momento de estudo da Palavra de Deus, examinando a Escritura, falando nesse momento da parte 2, de como vencer a angústia. Como vencer a angústia. Fica ligado aí que daqui a pouco nós entraremos. Glória a Deus, nossa irmã Luzia Almeida de Jesus. A paz do Senhor, irmã Luzia. Deus continue abençoando nossa irmã em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos iniciar, né? Não pretendo me delongar nesta noite. Pretendo ficar aqui cerca de 30 minutos. Então são 8h28. Estamos sendo fiel no horário que nós estamos entrando. Pretendo terminar às 21 horas. O texto que nós vamos ler nessa noite para complementar e finalizar o que iniciamos alguns dias atrás é Provérbios 17 e o versículo de número 17. Provérbios, capítulo 17 e o verso de número 17. Você pode aí abrir a sua Bíblia e estaremos fazendo essa leitura. Mudando aqui o fundo musical aqui para ficar melhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Nos diz assim: em todo o tempo ama o amigo, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão, ou nasce o irmão. Então vemos aqui no livro de Provérbios que quando passamos por um momento de angústia, alguma pessoa ou algumas pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso convívio, de amigo, ela passa a ser um irmão. Por quê? Entenderemos ao decorrer desta meditação, né? Só para recapitular, nós sentimos desejo do coração de falar sobre como vencer a angústia. E na live anterior falamos que devemos orar, clamar ao Senhor e devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para que possamos vencer o processo da ansiedade, que é algo que hoje toda a população mundial sofre de ansiedade, mas temos que saber controlar esse sentimento para que ele não entre no processo da preocupação, que é algo também que todos nós nos preocupamos. Temos algumas advertências de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 6, mas que essa preocupação em nossa mente, nosso psicológico, ela não pode ser exagerada. Por quê?
Porque se eu e você temos um problema e dispor tempo, dispor pensamento, como falamos lá, que alguém disse que a preocupação é uma meditação. Ou seja, o que ele quis dizer? Se eu estou aqui parado, eu só estou pensando no problema. Se eu vou dormir, eu estou preocupado pensando no problema. Se eu vou trabalhar, eu estou preocupado pensando no problema. Ou na dor que eu estou passando, no que seja. Se essa preocupação ela for maior do que o normal, você vai entrar num processo de angústia. O processo de angústia vai se desencadear em princípio de depressão. Eu não sou psicólogo, estou analisando pelo que a palavra do Senhor ela nos orienta. Não sou psicólogo, pelo amor de Deus. Mas olhando que o Senhor já nos orienta através da sua palavra, a palavra de Deus está quilômetros e quilômetros à frente da psicologia, no sentido que a palavra de Deus já falava, nos orientava sobre todas essas coisas. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma ou preocupado por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Então, não gaste tempo exagerado em algo que te leve à preocupação, ou seja, preocupação é algo normal, que nos preocupamos, mas que de forma exagerada pode trazer angústia e você achar que não vai existir solução para aquele problema ou para aquela situação e você entrar num processo de depressão. Então falamos sobre isso na live anterior. O que eu quero trazer agora na parte 2 é que a terceira atitude que devemos tomar para vencer essa angústia, se alguém estiver nesse estado, ou se estiver no estado da ansiedade ou da preocupação, é que nós devemos nos cercar de pessoas que somem com a gente. Por quê? Porque a pessoa que está num processo de angústia, ela está num processo, pode ter chegado num processo de negatividade. Ou seja, para ela nada presta. Ela vai encontrar coisas negativas em tudo. Ou seja, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vou resolver, não quero mais viver, não quero mais existir. Então, um dos pontos que eu vejo na palavra de Deus é que devemos nos cercar de pessoas que somem juntamente com a gente. Não entre no processo de lamúria, sentar do lado e ficar se lamuriando com a pessoa que está passando esse processo. Quando nos permitimos receber apoio de entes queridos e amigos, é algo maravilhoso. Não apenas nos faz evitar o sofrimento, mas também nos lembra do bem que existe em nossas vidas. Ou seja, eu não posso me isolar, no sentido de o problema tomar conta de mim ou de alguém ou de quem quer que seja que esteja passando essa situação. Eu tenho que estar no meio de alguém que some coisas positivas, ou que diga palavras positivas, ou que diga a palavra de Deus, né? Para isso, nós encontramos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, vai nos dizer assim. Veja que para você vencer a angústia, você precisa ter alguém do seu lado. Veja bem. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Glória a Deus, nossa irmã Graziela está entrando ali, participando, dando um like ali. Graças a Deus. Já iniciamos aqui o processo de examinação das Escrituras. Então, Eclesiastes capítulo 4, verso 9, melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, se a pessoa está passando num processo de angústia e ela estiver só, com certeza vai ser pior. Então você tem que ter alguém, aquela pessoa de Deus, que você tem na sua vida, que você confia, né? Aquela pessoa que é de oração, que vai te ouvir. Glória a Deus, nossa irmã Graziela Gonçalves participando aí juntamente com a nossa irmã Luzia. Então, aquela pessoa que vai te ouvir, né? E não vai sair contando os seus problemas. Não vai sair contando, espalhando aquilo que você está passando ou que você está vivendo. Mas a Bíblia diz, como lemos lá em Provérbio, que no processo de angústia, nasce um irmão. Então você precisa ter essa pessoa do seu lado. Não só necessariamente, o principal é Deus, né? O Criador de todas as coisas. Ele é o principal, o Espírito Santo na nossa vida é o principal. Mas somos seres sociais, somos seres humanos, comunicativos, que precisamos de alguém que esteja ao nosso lado para desabafar, contar aquilo que nós estamos sentindo. Por isso que existe o profissional da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista. Por quê? Porque certas pessoas, elas não têm a capacidade de se expressar a alguém mais próximo. Então é necessário um profissional de saúde para que essa pessoa se expresse da melhor forma e aquele profissional que estudou sobre isso possa ajudar essa pessoa. Então vemos que o que? Para vencer a angústia, temos que ter alguém ao nosso lado. Devemos ter alguém para conversarmos, para desabafar. Agora repito, tem que ser alguém de confiança, né? Para que aí não leve o seu problema para o mundo inteiro. Então, como vencer a angústia? Eu tenho que ter alguém do meu lado. É necessário. O quarto ponto é o seguinte: permita-se falar sobre a sua angústia. Tente desabafar com alguém. Tente desabafar com alguém Alguma o coisa que não você saiu. está passando. E aí, nós temos o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo de número 18 e o versículo 3. Onde fala de Jonatas e Davi. Vamos lá. 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18. 18, verso 3. 18, verso 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Ou seja, Jonatas era filho de Saul e Davi tinha recebido uma promessa que seria rei de Israel. Mas Saul, como já tinha sido rejeitado pelo Senhor, procurava matar a Davi. Davi passou por muitos processos de angústia na sua vida e na vida da sua família. Mas ele tinha um
que era herdeiro legal do trono direto, porque Jonatas era filho de Saul, consequentemente herdaria o trono. Mas ele sabia que Deus tinha ungido a Davi e Davi que iria assumir o trono. Então Davi, ele tinha esse amigo que diz que ele amava com a sua própria alma, ou seja, era capaz de dar a sua vida em favor de Davi pela sua amizade. Então vemos aqui que grandes homens de Deus passaram por dificuldade, mas sempre tiveram alguém do seu lado para poder desabafar. Jesus Cristo, num processo no Getsêmani, que ele disse: a minha alma está triste, angustiada até a morte. Ele falou isso para quem? Para os três mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero trazer nesses dois pontos. Como vencer a angústia? O terceiro ponto é: você tem que se cercar de pessoas que possam somar, que possam pensar positivo. O quarto ponto é você se permitir falar sobre a sua angústia para alguém. E aqui vemos aqui Davi e Jonatas. Davi passou muito processo de angústia, como acabamos de falar, na sua vida. E ele tinha um amigo, profeta chamado Natã, que ele desabafava, contava e pedia ajuda a Natã para falar com Deus, para que ele pudesse tomar algumas decisões na sua vida. Glórias ao nome de Jesus. A angústia é considerada uma percepção psicológica, caracterizada pela mudança de humor, perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Ou seja, ela é uma junção de questões emocionais, físicas que podem chegar ao limite de nos impedir de realizar tarefas cotidianas ou provocar isolamento. Mas nesta noite, eu quero dizer a você que você tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele disse que não nos deixariam órfãos, mas que ele enviaria o Consolador para nos ajudar, para que possamos enfrentar as dificuldades desta vida, que não é fácil. Cada dia mais tem se tornado difícil. Então é necessário eu e você observar essas questões e se achegar cada dia mais ao Senhor. Na leitura da sua palavra, que contém ensinamentos preciosíssimos, na meditação dos textos bíblicos, para que você possa trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Quando vier algum pensamento negativo, esse pensamento negativo não é seu. Você traz à memória as promessas de Deus na sua vida, a promessa de Deus na sua família. Você tem que profetizar na sua vida. Você tem que profetizar para os seus filhos, para a sua esposa. Você tem que repreender qualquer palavra contrária que venha atingir a sua família. Você tem que repreender as palavras negativas para que você não seja atingido por elas. Quer ver um exemplo? Tem certas pessoas que ela tem um complexo de inferioridade com si próprio, infelizmente. E uma pessoa chega e diz: rapaz, que roupa ridícula, que roupa feia, que cabelo é esse? E aquela pessoa guarda isso dentro do coração e começa a se preocupar, a se angustiar, e daqui a pouco está adquirindo enfermidades
no seu corpo e não sabe-se qual é o motivo. E ao contrário, o que ela deveria fazer era o quê? Repreender. Porque isso aí são setas malignas. Você tem que ser feliz consigo próprio, independente de opiniões alheias. Quem é que paga as suas contas? É você ou quem está te criticando, ou quem está te julgando? Não, pela misericórdia de Deus, Deus tem te ajudado e você paga as suas contas. Então você deve satisfação a Deus. Então que possamos repreender as palavras. Na live anterior, quando nós falamos de Golias, ele usou palavras, ele trabalhou no psicológico do exército de Israel, dizendo que não tinha ninguém capaz de lutar contra ele e vencer. Mas a Bíblia relata que Davi, que tinha a mente transformada pela lei, pelos ensinamentos, foi diferente, agiu de forma diferente. Então que você, nesta noite, possa entender isso. Muitas das vezes, tem pessoas que nasceram com características de feição fechada, né? Eu sou uma dessas pessoas assim. Eu, quando estou sério, muitas pessoas pensam que eu estou zangado, mas é a expressão facial. Eu não sou assim de rir muito, mas é necessário que em alguns momentos a gente sorria, dê risada, brinque, né? Para que, se estivermos passando por algum problema, possamos nos alegrar em Cristo Jesus, na sua palavra. Porque imagine a pessoa que ela já é introvertida, ela já é fechada, aí está passando por um processo de angústia e não conversa com ninguém, não desabafa com ninguém, aí vai ficar mais complicado. Então devemos, fechando aqui o entendimento, se um dia você passar por um processo de angústia, lembre-se de clamar ao Senhor. Número 1, clamar ao Senhor. Número 2, anota aí. Você pode ajudar alguém que esteja precisando dessas orientações. Número 2, eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque Satanás vai jogar coisas negativas, setas negativas em sua mente. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você é feio, você não sabe trabalhar no grupo de crianças, você não consegue trabalhar no grupo de jovens. Graziela Gonçalves está dizendo, é bem assim, é complicado, só Deus mesmo na vida dessas pessoas. Luzia Almeida está dizendo, amém por essa palavra, verdade. É tudo isso aí que vocês estão dizendo aí. Aí, o que acontece? A gente ouve essas palavras e vai colocando no nosso coração coisas negativas. Então é necessário que tenhamos a palavra de Deus em nossa mente para desfazer essas palavras. Se alguém diz que você não é capaz, você diz, não, eu sou capaz. Se alguém diz que você é perdedor, você vai dizer, eu sou vitorioso, porque Jesus venceu por mim. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Olha a diferença. Você transforma. Jesus venceu as tentações, venceu Satanás com a palavra. Então, devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? A esperança que um dia, se eu passar dessa vida para outra, eu vou morar nos céus de glória. Né? A esperança que, se eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que entender por que eu estou passando por essa dificuldade e ver as promessas de Deus na minha vida. A terceira coisa, para quem está passando por um processo de dificuldade, Graziela diz ali, verdade, somos o que a palavra de Deus diz que somos. E isso, verdade. Veja bem, voltando na tentação de Jesus, baseado no que nossa irmã Graziela está falando aí. Jesus, quando foi ser batizado no Rio Jordão, por João Batista, a Bíblia diz que quando Jesus batiza a Jesus, ouve-se uma voz do céu como de trovão, dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho prazer ou em quem eu me alegro. Tranquilo. As pessoas ouviram como se fosse um trovão que estivesse falando, mas o próprio Cristo ouviu as palavras da boca do Pai que falou sobre isso. E aí ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás sempre indagou ele psicologicamente. Se tu és o Filho de Deus, transforma isso aqui em pães. Se tu és o Filho de Deus, te joga daqui, para lá e para cá. Sempre ele falando, se tu és. Cristo, ele não precisava provar nada para Satanás, porque o pai dele disse, tu és meu filho. Em ti eu tenho alegria, tenho prazer. Mas o inimigo, ele lançou setas psicológicas para que Cristo duvidasse do que ele realmente era. Né? Então ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele era filho e acabou. Existia uma profecia sobre ele, sobre a sua vinda. Ele era o Filho de Deus. E no pé da cruz, depois que crucificaram ele, o centurião ou um sacerdote disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então não acumule palavras negativas na sua mente. E você tem que estar cercado de pessoas que pensam, que possam somar com você. Merissá acabou de entrar ali, está assistindo, acenou. Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, a quarta e última coisa é permita-se falar sobre o seu processo de angústia. Se você não tem ninguém que você designe uma confiança, procure um profissional da saúde para desabafar. Esse não é o primeiro conselho. O primeiro conselho está lá em cima, é clamar ao Senhor. Mas, muitas das vezes, se faz necessário procurar uma ajuda de um profissional para vencer algum problema que você esteja passando. Isso não é vergonha para ninguém. Isso aí é cuidar da sua saúde psicológica também. Amém? Mas o primeiro passo é buscar em Deus a resolução dos nossos problemas. Então, aqui nós fechamos, dentre várias outras coisas que poderíamos falar aqui, de como vencer a angústia, trouxemos esses 4 pontos. Né? É necessário termos um amigo, para que assim possamos expressar aquilo que nós sentimos, né? Como está escrito lá nos Provérbios, que foi a leitura oficial que nós lemos, que diz assim, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão.
Sempre tem alguém que está junto conosco para nos ajudar. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo há de ajudar a você enfrentar esses processos difíceis que nós passamos nesta terra. O Espírito Santo há de te consolar, de te direcionar. O Espírito Santo há de colocar pessoas que te entendem, que te compreendem e que vai dar o ouvido para te ouvir, não para te julgar, te crucificar. Amém? Então fica essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer a nossa irmã Luzia Almeida de Jesus, que está aqui juntamente conosco. Nossa irmã Graziela, que participou também, comentou ali várias questões. Nossa irmã Graziela está dizendo: a melhor maneira que tenho encontrado de vencer as angústias da minha alma tem sido com Jesus, meu melhor amigo. Com certeza. Esse é o ponto principal, que está lá na outra live que eu fiz, que o primeiro ponto que eu coloquei foi clamar ao Senhor. É entrar no nosso quarto, fechar a porta sobre nós, dobrar os nossos joelhos e falar com Deus, que Ele sabe todas as coisas. Foi Ele que nos formou, nos criou. Mas quando eu coloquei esses outros pontos, é porque para nós que somos cristãos já entendemos e sabemos aonde buscar. Mas essa live pode chegar a outras pessoas que não são cristãos e ouvir. Então, o principal ponto é buscar a Deus. Mas se elas não tiverem esse entendimento, existem pessoas capacitadas, profissionais de saúde, que poderão ajudar essas pessoas a passar por esse processo. É verdade? Verdade, Graziela Gonçalves. É o melhor a se fazer. Mas nós que já temos Jesus Cristo e não estamos impedidos de passar por um desses processos, nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, dobramos os nossos joelhos e tomamos um chazinho da raiz de Jessé e vencemos a angústia em nome do Senhor Jesus. E Ele tem capacidade de nos ajudar. Então fica aqui as nossas considerações. A irmã Luzia, a nossa irmã Merissá, amém, palavras verdadeiras. Nossa irmã Graziela Gonçalves, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Assista a live lá anterior, que falamos da parte 1, como vencer a angústia. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê uma noite em paz, tranquila na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa noite. E voltaremos aqui com outro tema. Vocês podem sugerir, escrever aí nos comentários algum tema que vocês desejam que falemos. E aí nós estaremos orando, buscando a Deus para falar sobre isso. Amém. Amém, nossa irmã Graziela. Muito obrigado. Deus continue abençoando você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Uma boa noite e a paz do Senhor a todos em nome de Jesus.